Hoje, a gente vai analisar um acordo bilionário que está colocando Wall Street contra uma empresa de energia local lá nos Estados Unidos. E no meio disso tudo, surge uma pergunta essencial: quem deveria ser o dono dos sistemas que fornecem a nossa energia? Bom, o estado de Minnesota tem uma meta bem ambiciosa: gerar eletricidade 100% livre de carbono até 2040. Só que tem um detalhe: essa transição para uma energia mais verde custa muito, mas muito dinheiro. E não é pouca coisa não, a gente está falando de bilhões de dólares para investir em energia renovável, em novas linhas de transmissão, em modernizar toda a rede elétrica. E esse é o grande desafio que a empresa de energia local, a ALET, e a sua subsidiária, a Minnesota Power, precisam resolver. Então, em maio de 2024, apareceu uma proposta na mesa. Duas gigantes do mercado de investimentos ofereceram comprar a ALET e tirar as ações dela da Bolsa de Valores. É aqui que a história começa a ficar interessante. Vamos entender isso melhor. Os compradores são bem grandes: o Fundo de Pensão do Canadá e a Global Infrastructure Partners, ou GIP, que pertence à BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. O plano deles é simples: comprar a Alert e transformá-la numa empresa privada, de capital fechado. O acordo foi anunciado, tudo certo, mas aí a história teve uma reviravolta. Uma juíza analisou o caso e recomendou que ele fosse rejeitado. E isso, claro, preparou o cenário para uma decisão final cheia de expectativa. Para simplificar, vamos fazer uma analogia. Imagina a loja de materiais de construção do seu bairro que todo mundo conhece. De repente, uma grande rede nacional compra essa loja. Essa rede tem grana para fazer uma reforma incrível, mas o foco principal dela é o lucro para os acionistas que estão bem longe dali. Não é necessariamente o que a comunidade local precisa. A lógica aqui é bem parecida. E essa proposta, claro, dividiu opiniões. De um lado, tem a promessa de progresso, de modernização. Do outro, o medo de que o lucro seja colocado acima do interesse das pessoas. Quem apoia o acordo, como a própria CEO da ALET, diz que essa é a chance de conseguir o dinheiro necessário para acelerar a transição para a energia limpa. A ideia vendida é que todo mundo sai ganhando. Só que os críticos também têm argumentos fortes. A juíza que analisou o negócio chegou a uma conclusão bem diferente. Ela alertou para um prejuízo real para o público. Ou seja, são duas visões totalmente opostas sobre o mesmo acordo. Uma de oportunidade, outra de risco. Vamos detalhar um pouco mais essa briga de argumentos. Quem apoia diz: vamos ter o dinheiro para a energia verde e a conta de luz não vai subir. Já os críticos rebatem dizendo que fundos como esses buscam lucros altíssimos, o que pode levar, sim, a contas mais caras, menos transparência e um foco maior no retorno financeiro do que no meio ambiente. Isso nos leva a uma questão central aqui, um ponto que fica meio no ar. Se os investidores esperam um lucro tão alto de um serviço essencial como a eletricidade, de onde exatamente esse dinheiro vai sair? Agora, é importante entender que essa batalha em Minnesota não é um caso isolado. Na verdade, ela faz parte de uma tendência global que está acontecendo agora. Empresas como a BlackRock estão investindo cada vez mais no que elas chamam de ativos reais, ou seja, a infraestrutura que faz a nossa sociedade funcionar no dia a dia. E a gente não está falando só de energia, não. A lista inclui aeroportos, portos, sistemas de água e até data centers. São serviços essenciais que estão saindo do mercado de ações e indo para as mãos de investidores privados. Então, com todo esse contexto, a gente volta para Minnesota, onde tudo isso vai ser decidido em breve. Quem bate o martelo final é um conselho de 5 pessoas, a Comissão de Serviços Públicos. É deles a responsabilidade de decidir se esse negócio é bom para o interesse público ou não. E a decisão deles vai abrir um precedente importante. Basicamente, eles têm 3 opções. Podem aprovar o acordo do jeito que está, podem aprovar, mas impondo uma série de condições para proteger os consumidores, ou podem simplesmente rejeitar o negócio. Se eles aprovarem com condições, uma das mais importantes se chama ring fencing. Pensa nisso como se fosse uma muralha de proteção financeira. Ela impede que a empresa-mãe gigante use o dinheiro da concessionária local para cobrir dívidas ou problemas em outros negócios. É uma forma de blindar o serviço local. E aqui entra outra questão fundamental para a gente pensar. Se a empresa se torna privada com menos obrigação de divulgar informações, como é que os reguladores e a população vão poder garantir que as promessas feitas hoje serão cumpridas daqui a alguns anos? Fica a dúvida sobre a fiscalização. No final das contas, esse debate sobre uma única empresa de energia em Minnesota nos força a encarar uma pergunta muito maior. Uma pergunta que serve para todos nós. Serviços essenciais como a eletricidade devem ser geridos pensando no bem público ou no lucro privado?
O que a gente como sociedade valoriza mais?